Leonardo Kitsune e eu tenho 70% de certeza do que eu vou falar nesse vídeo. Olá, eu sou o Fábio Urso, eu tenho 100% de ansiedade para a próxima temporada. Mob Psycho 100 no VideoQuest. Para começo de conversa, se você não conhece Mob Psycho, assista Mob Psycho, leia Mob Psycho. Quer dizer, eu só posso recomendar o anime. O anime acabou agora com 12 episódios. Eu recomendo assistir também. O anime tá fantástico, tá na qualidade visual, sonora, impressionante. Cara, a gente não vai falar tanto disso ao longo do vídeo, mas eu não gostei tanto assim de Mob Psycho de início. Mob Psycho inclusive melhorou muito pra mim conforme eu fui pensando nele. Mas de início eu não estava tão interessado, não me pegou de cara. Mas eu falei, eu preciso ver Mob Psycho, porque tá sensacional. Uma animação experimental, Fluida! sempre interessante, sempre tentando fazer experimentos com coisas que a gente não vê. Tem um momento que aparece um espírito que é pintura a dedo no vidro. É o espírito na escola, tem uma mancha roxa, assim, não sei se você lembra disso. Sim. E tem vários trechos que são pintura a dedo, acho que o encerramento é pintura a dedo também. O Mob tá muito foda. Como produção, o anime tá muito foda. E como produção do mangá, é uma tirinha de internet, né? Ele é publicado na internet, né, da mesma forma que o One Punch Man, que é do mesmo autor, inclusive, o One. Com um pouco mais de dedicação, né, se você comparar quadro a quadro, você vai ver que um ele aparenta se esforçar e o outro não. O Mob Psycho é um mangá que ele realmente se interessa. O One Punch Man é um projeto paralelo. O Mob Psycho é o bagulho dele. Então, por isso essa diferença. E vai contar a história, né, do Mob. Mob, que é o apelido dele. Mobu significa alguma coisa. Tá na tela. É inútil? Não, é de pessoa de mob de multidão. Não é só isso não, mas Mobu em japonês tem um outro significado. Também é um trocadilho. O Mob, o Shigeo, ele é um paranormal, provavelmente o mais poderoso do mundo. Ele é absurdamente poderoso. A questão é que ele não liga pra isso. Ele quer outra coisa. Ele quer a menina que ele é apaixonado, por exemplo. Que gosta de caras musculosos. Isso. E aí ele tenta não ser um médium, um paranormal. Ele tenta se esforçar pra ser um cara comum, um cara forte e atlético, másculo, sociável. Ele quer socializar com as pessoas, coisa que ele não consegue às vezes, ele é muito tímido e tudo mais. E ao longo da história do Mob Psycho acontecem vários casos paranormais, de início por conta da associação dele com o Reigen. O Reigen é um cara que se passa por um médium, mas ele é só um charlatão. Ele tem uma agência paranormal lá. Ele é o melhor charlatão que eu já vi na minha vida. Reigen, homão da porra, homem sensacional. E ele acaba chamando o Mob porque o Mob é o cara que resolve as coisas de fato. Mas depois tem casos um pouco maiores e essa primeira temporada de 12 episódios cobre até uma batalha contra os cicatrizes, os Scars dentro do Garra, que é um grupo que quer a dominação mundial. Essa é a história por enquanto. Um moleque hiper especial que quer ser normal, basicamente, e sendo tragado para esse mundo de coisas absurdas. Por mais que tenha toda essa coisa paranormal, essa coisa grandiosa e tudo mais, o centro da história é um centro muito humano, que é o amadurecimento do Mob. Mob Psycho é uma história sobre adolescência. Em sua essência, é uma história sobre adolescência, principalmente nesse trecho. Né? Você tá atualizado no mangá, eu não li o mangá. Não, ele continua sendo uma coisa adolescente. E só pega outros temas também além da adolescência. E também trabalha esses temas de adolescência, só que tipo, de uma forma exagerada. Exato, as coisas são levadas à última consequência e tal. Mas é um mangá sobre os suplícios de tentar
se achar na adolescência. Mas através desse centro humano de Mob Psycho, o One ele trabalha um tema muito mais amplo, que é o tema do poder, o uso do poder, que é o que a gente vai falar agora. Ao longo do mangá do Mob, eu acho que o poder acaba sendo trabalhado como responsabilidade, né? O poder não é o tema central, é o amadurecimento. Mas o poder também está ali, porque é a questão de como o poder é usado. Algumas pessoas usam o poder para abusar os mais fracos, como isso acontece muito nessa temporada. Muita questão mais pra frente também é trabalhada sobre a responsabilidade que o poder traz. Vale a pena ajudar uma pessoa que não merece ser ajudada? Até que ponto você está disposto a fazer isso? E pessoas que buscam o poder sem saber que o poder não é isso que elas querem. Uma muleta. Uma muleta. Aquilo pode ser preencher aquele vazio interior que todos nós temos e choramos à noite. Mas isso você está dando exemplos de coisas um pouco mais pra frente na parte do mangá. Sim. Certo? Sem dar spoilers aqui. Porque vai ter, eu espero, Deus queira, uma segunda temporada tão boa quanto essa, tão bem feita quanto essa primeira. Mas nas próximas temporadas a gente vai ver o tema do poder sendo trabalhado dessas maneiras que o Urso está falando aqui. E nessa, daqui é mais trabalhado na questão de também responsabilidade, que quando o irmão do Mob, que é o Yuji, Hitsu, não sei por que chama de Yuji. É a terceira ou quarta vez que você fala pra mim Yuji. A primeira coisa que ele faz ao ganhar poder é bater em pessoas mais fracas. Mas ele também é levado para esse caminho por causa daquele cara que é presidente do conselho da escola lá, do representante de classe, qualquer bosta desse tipo, que é uma síndrome de micropoder. Ele não tem poderes paranormais, mas é uma síndrome de micropoder ali. Gigantesca! E ele prejudica o moleque que não fez mal pra ninguém só porque ele pode, porque ele tem essa autoridade, e ele vai tragando o Hitsu, porque o Hitsu tem outras questões que a gente vai falar um pouco mais pra frente, e ele é muito suscetível a esse tipo de coisa, né? E tipo... Tem o Teru também, o molequinho loiro. Que ele usa o poder dele pra coisas bobas, tipo fazer um gol, um jogo de futebol. Isso. Ele acaba virando tipo um maioral da escola dele, e ele é um paranormal muito poderoso também, e ele usa pra essas merdinhas. Até levar ao máximo que é tipo, eu quero dominar o mundo. E isso é um tema interessante, que é a relação do poder. E isso trabalha como as pessoas vão usar o poder para buscar a própria identidade também, né? E como o Mob ele não quer o poder, embora ele tenha o poder, ele não quer. Tem essa questão também. Tem um flashback do Mob que conta de um momento em que ele se descontrolou, ele não soube controlar o próprio poder, ele fez um monte de merda, machucou o irmão, se eu não me engano. Ele machucou o irmão e mais uns caras vão fazendo bullying nele. Ele não matou ninguém, né? Acho que não. Não, ele nunca matou ninguém. Não tem essa menção, se eu não me engano. Mas é um momento que ele se descontrolou muito. E ele se... ele quando se descontrola, ele assume aquela forma 0000000. Que é muito foda esses momentos no anime, puta que pariu. E ele só tá brilhando e perde completamente o controle. Não é uma pessoa, tipo uma possessão demoníaca. A arte muda, fica preto e branco, rachurado e os caralho, é muito foda. Esse momento da vida do Mob foi um momento em que ele percebeu o perigo do poder dele. Pra sociedade que ele é também, né? O perigo pra sociedade que ele é e decidiu se reprimir. A Mob também trabalha muito a tentativa dele achar um equilíbrio entre usar o poder dele com responsabilidade, mas não matar ninguém, os caras 4. E tem aquela contagem do 100%, que ao mesmo tempo que os episódios vão criando essa expectativa, né? Os episódios têm um pouco dessa estrutura de caralho, ele tá ficando, a contagem tá aumentando, a contagem tá aumentando, a contagem tá aumentando. E aí alguns acabam que não acontece nada, outros ele chega no 100%. Então essa contagem é uma representação dessa repressão dele por conta do trauma e por conta da noção de responsabilidade que ele tem para com o poder dele. E o Reigen, ou Reigen, é muito ruim falar R em primeira letra de palavra japonesa, que tem que falar Rei. Reigen, ele é um personagem, um fator muito importante nessa questão da responsabilidade para com o Mob, porque ele é um pé no chão. Ele é o cara que ensina que vamos com calma,
Você não é tudo isso porque você tem esse poder. Tá certo que tem até a brincadeira de vindo de quem vem, não sei se dá pra considerar. Mas é muito importante, porque tem um lado picareta do que ele fala e tem um lado muito real do que o Reigen fala, que é tipo, não deixe essa coisa subir a cabeça. Vamos com calma, pé no chão. O Reigen é um personagem muito importante nesse sentido. Pode ser que ele é de fato o mestre do mob. Ele nunca ensinou o mob a usar os poderes, mas ele fez o mob disciplinar o próprio uso para fins práticos, para ajudar os amigos, para, sei lá, salvar o Japão de ser dominado pelo Gara. Assim como tudo que o Reigen faz, é muito indiretamente. Deu certo, mas assim... É assim que o Reigen Porque funciona. o Reigen é o malandro japonês. O conceito de malandro japonês me escapa. Eu não sabia que isso podia existir. Eu não sabia que os caras sabiam fazer isso. Aparentemente o Reigen é um típico brasileiro que nasceu no Japão por acaso. Mas ele tá lá. Por isso que esse cara é foda, por isso que rola uma identificação. Eu tenho certeza que ele é descendente de Seikage. Ah, não, ele é alguma Dekaseg, né? Dekaseg. Ele tem alguma coisa de brasileiro aí, com certeza. Não é possível. Tem um momento no finzinho dessa primeira temporada, o clímax, o momento de glória do Reigen, não dando spoilers nesse momento, apesar que spoiler não é uma coisa muito importante para Mob Psycho, mas enfim. Tem um momento em que o Reigen tá enfrentando um maluco, e esse cara é um dos cicatrizes lá, do Garra, né? E esse cara tem uma espada, e ele vai cortar o Reigen e não dá certo. Por quê? Porque a porra daquela espada é uma espada de plástico, uma espada de brinquedo. É uma espada de brinquedo que, através do poder, virou uma espada de verdade, que corta de verdade. Uma espada melhor de verdade, na real. Muito melhor do que a espada de verdade. Uma espada hiper poderosa. Então, através do poder, ela é mais. Mas ela continua sendo uma espada de brinquedo. Esse é um pequeno momento, uma pérola nessa história que encapsula toda a ideia da temporada, que é um monte de gente que não quer ser o que é, um monte de gente que está tentando, tá criando uma farsa para si mesmo e tentando mudar a própria identidade, porque como a gente falou, essa é uma história sobre adolescência. A adolescência é um momento de definição de identidade. Por excelência. A gente está tentando entender quem nós somos e a gente faz nosso bagulho ridículo e usa roupa idiota e usa cabelo idiota e é isso. Esse é um momento idiota da nossa vida. Aproveite qualquer erro que você possa fazer, até no máximo 21 anos, você pode voltar e falar, eu era jovem. Exato. Depois você já é uma pessoa de verdade. Então... Qualquer erro, você pode voltar e falar, não, eu não era moleque. Então, essa é uma história cheia de personagens tentando não ser o que eles não são. Como, por exemplo, como a gente estava falando, o Hitsu. A relação do Hitsu com o Shigeo, que é o Mob, o personagem principal, é uma relação de medo e inveja. Medo e inveja. Porque o Hitsu é um cara, como o Urso falou, é um bom aluno, boas notas, bem-sucedido, popular, bacana, todo mundo gosta dele. Não que ele seja o gostosão, mas ele é um cara que todo mundo gosta. O Shigeo é um moleque retraído, tímido e tudo mais. Porém, hiper poderoso como médium e paranormal. O Hitsu quer ser o Mob quer ser o Hitsu. Agora, a maneira como o Mob lida com isso é completamente diferente da maneira como o Hitsu lida com isso. Porque o Hitsu é um cara, ele é um cabeça fraca. É um coitado de um cabeça fraca. ele é fácil ser pilhado assim, ó. Nossa, ele entra muito na pilha errada. Ele entra na pilha errada do presidente do conselho, ele entra na pilha errada daquele bagulho de paranormal, que também é uma organização de busca de paranormais e tudo mais, que tem os caras que não são tudo isso, mas eles trabalham como se fosse muito foda, olha só o que ele fez, e ele entorta um pouquinho a colher. Mas também porque o cara não conhece nenhum paranormal de verdade. O cara que usa a camisa mais ridícula, que é a camisa de óculos. E aliás, esse cara ele só tá procurando paranormais porque ele quer virar um paranormal. Exato, tem isso. Então, o Hitsu vai caindo nessas pilhas, acaba despertando o próprio poder, sobe a cabeça dele e ele se fode muito por causa disso.
Enquanto o Mob, o Shigeo, ele é um cara que não quer ser ele mesmo, não quer ser o paranormal mais poderoso do mundo, ele quer ser um cara normal, mas ele trabalha isso de uma maneira muito positiva. Porque de qualquer forma ele é um cara muito centrado. Apesar de ser um cara muito retraído e autorrepressivo, ele é um cara muito centrado. Então como é que ele vai tentar ser um cara legal? Ele não vai fazer que nem o Teru, que vai tentar ser um cara legal através do poder dele. Ele vai entrar para um clube de desenvolvimento corporal. Que é uma galera mal engraçada, adoro todos eles. Não, é só uns caras muito da hora. É isso que é. É uns caras muito da hora. Não é uns filhos da puta, não é uns babacas. É só uns caras muito da hora. Quando eles invadem a escola pra fazer a briga, é um dos momentos mais legais desse cara. É muito da hora. E ele tenta melhorar. Ele tenta aperfeiçoar-se como pessoa. E é legal esse desenvolvimento dele. Um ótimo exemplo disso é o Covinha. O Covinha cria uma seita onde todo mundo tem que fingir que é feliz para alcançar a iluminação. E aí todo mundo fica forçado a dar risada. Que também é um micro exemplo do que acontece em Mob Psycho. E tem vários outros personagens, né? Tem o Teru, tem todos os cicatrizes, tem alguma coisa desse tipo. E graus diferentes de quão ridículos eles agem, né? O líder é o mais ridículo. Ninguém nunca vê o rosto dele, ele usa aquela máscara muito exagerada, que não tem nenhuma necessidade pelo poder dele, é só porque ele quer, então, para ser maneiro. Ele tá criando a própria máscara. Porque isso, essa é uma história sobre essas máscaras que a gente cria, esse trecho da história, são as máscaras que a gente cria para criar uma nova identidade para nós mesmos, né? Esse líder do Cicatriz, que eu acho que se chama Ishiguro, ele finge que é uma menininha. Ele faz um modificador de voz para ficar uma voz feminina, para parecer que ele é uma menininha baixinha. E na verdade ele é um velho. Eu sempre tive a dúvida, ele fazia aquilo de sacanagem e tinha algum fetiche, eu não sei. Não, porque ele acha que isso cria um mistério para ele ser um ser diferentão e tal. E na verdade ele é hiper poderoso. Ele não precisava daquilo. Mas ele não quer ser... Ser um velho maluco com roupa bizarra já era o suficiente pra você ser muito da hora. Exato, mas não, ele não quer ser só isso, né? Que tinha o poder de controlar a gravidade, né? Não, ele tem um poder muito foda. E é por isso que, pelo menos nesse trecho, eu não sei o resto do mangá, se ele continua um personagem muito foda. Eu suponho que sim, o Reigen. Não, o Reigen... Ele vai fazer algumas cagadas, mas ele sabe quando ele faz cagada depois... E sabe se recuperar. Porque o Reigen é um adulto. No fim das contas, eu acho que a ideia é essa. Enquanto você tem um monte de adolescente, um monte de gente que não é madura de verdade, como, por exemplo, a porra do velho líder dos Cicatrizes, o Reigen é um adulto. E, pelo menos na minha interpretação, a ideia principal dele, que eu acho meio genial, é que ele tá ligado que a máscara faz parte. A farsa faz parte. O Reigen, enquanto todo mundo tá ainda tentando lidar com essa farsa que ele criou para ele mesmo, o Reigen vive a farsa, ele é a farsa. O momento de glória dele no fim, eu juro pra você, antes desses episódios finais, eu tava programado para falar no VideoQuest aqui. Eu respeito Mob Psycho, mas eu acho ele objetivamente bom, mas eu não gosto de Mob Psycho. Mentira! Esse fim com o Reigen usando o poder do Mob e lutando com os caras e acabando com a farsa de todos eles é muito foda. Mas muito foda, meu amigo. É sensacional. E é exatamente isso. É ele sendo muito bom no que ele faz de melhor, que é enganar os outros. Eu especialista na lorota, cara. Cara, é só você parar pra pensar que, como o Urso tinha falado antes, ele é um mentor do Mob, mesmo falando um monte de bullshit. O bullshit dele ensina coisas. Ele finge que é um paranormal, ele engana as pessoas, porque ele não é um médium, mas mesmo assim ele ajuda as pessoas. Ele é basicamente psicólogo e massagista. É isso que ele é. A pessoa tá com encosto, e ele vai lá fazer uma massagem no ombro e o encosto passa. E ele fala que foi poderes psíquicos, e não foram poderes psíquicos. Sabe? Ele sabe fazer uma boa massagem. Ele conversa com a pessoa que acha que tem alguma maldição, ele conversa, a pessoa sai de lá se sentindo bem.
porque ele fez os poderes psíquicos dele de fazer a pessoa desabafar, sabe? Isso é muito foda. O Reguei é muito foda. Ele vive essa farsa. A identidade dele tá na farsa que todo mundo da história não sabe usar direito ainda. Eu acho isso meio genial, assim, genial. Ele é um velho sábio nesse sentido de que a gente vê em Otsumanga, só que ele é uma sabedoria diferente. É a sabedoria de saber o que é real, né? Através da mentira. E o que eu acho é que o Reigen, ele não tá, ele entende tudo isso, ele tem muito mais o pé no chão, porque ele não tem poder nenhum. Enquanto todo mundo, o poder sobe a cabeça, eles não passam a não se entender mais, né? O Hitsu é o melhor exemplo disso. Eu acho que o arco do Hitsu, nesse trecho da história, é o mais interessante pra mim. Não, ele é um dos melhores arcos de todo o mangá, é ele, que ele vai de um cara com inveja e medo, porque vamos dizer sério, o mob é assustador. Sim. Quando ele faz aquele buraco lá no céu, aquilo é assustador. Não, foi aquela luta que eu falei, porra, o mangá tem alguma coisa que é todo. Você vê o cara todo sem o cabelo, tudo aquilo. Então o mob é meio assustador e o Hitsu passa por transformações pra tentar lidar com o próprio poder que ele descobre que tem e talvez com o fato de que ele nunca vai ser o mob, né? Ele nunca vai ter todo aquele poder quase que divino que o mob tem. E daí ele começa, então, assim que ele pega um pouquinho de poder, ele se espanca um bando de uma gangue. Por quê? Porque ele pode. E ele não esconde isso. Ele fala, eu fiz isso porque eu posso. E isso é liberdade. Pois é, não, é um momento muito foda. E depois disso tem um momento de 100% do mob, né? Não, é porque... No beco, não é esse momento? Daí depois chega um cara e vai bater nele. E aí ele se fode muito. Que é do Garra. E fala, não, você não é o mais forte. E espanca ele. Exato, colocando o moleque no lugar dele. E você fica tipo... E essa coisa de colocar o moleque no lugar dele também, pra fechar Mob Psycho, eu acho que tem um pouco a ver com o modo como funciona a sociedade japonesa. Eu não vou me colocar como especialista aqui, eu só assisto animes, leio artigos aqui e ali e li um livro sobre o assunto, então vamos com calma. Mas me parece que a sociedade japonesa é um pouco fechada, no sentido de que você tem que fazer parte do todo. Você tem que se encaixar e qualquer pessoa que se destaque é um problema. Eu tenho um ditado japonês que é o prego que se destaca é martelado. É, martelado primeiro, né? Então, o livro que eu li, que é um livro sobre otakus, que fala muito sobre bullying, trabalha muito sobre isso, fala a quantidade de pessoas que se destaca como um aluno inteligente na escola e sofre muito bullying com isso e é completamente segregado pelo grupo, então rola muito isso. Eu acho que tem um pouco disso nessa história, que é todo mundo tentando se encaixar em um papel na sociedade que não é o próprio papel. Como, por exemplo, líderes do Japão assim que dominarmos o mundo. Exato. No mais alto e no mais ridículo é isso. Isso, exatamente. Ou então o próprio Hitsu é o melhor exemplo que tem. O TU é um desses caras também. Então, pessoas tentando... O clube dos paranormais que tentam se encaixar como nós somos excêntricos e estudamos o paranormal e na verdade é só uma desculpa pra fazer porra nenhuma. Enfim, todo mundo tentando... Pelo menos eles são amigos entre si e tem uma unidade ali, né? Eu acho que Mob Psycho é um pouquinho, nesse trecho, é um pouquinho de celebração da individualidade, que é uma coisa que não existe na sociedade japonesa. Você tem que fazer parte do todo, você não pode ser especial. Então tem um pouquinho disso, entender a própria individualidade e não tentar se encaixar num... Um papel que nem é o que te forçado pela sociedade, nenhum que você imagina idealmente. Porque a sociedade japonesa diz que você tem que se encaixar em algum, então eu quero aquele. Pode ser isso. Ao mesmo tempo que pode ser, de repente, eu não tenho uma conclusão pra mim no meu coraçãozinho. Eu acho que tem um pouco da busca de você fazer o que entrar pelo seu próprio mérito, não porque algo caiu do céu te falou, você é aqui. Então, eu acho que dá pra interpretar também como
Cada um tem o seu próprio papel, não tente fazer outro, tente fazer o seu. Não tipo, você é diferente, você é igual a todos de uma certa maneira, não tente ser igual a todos de uma outra maneira. Eu não sei, essa é uma interpretação mais negativa pra mim. E a mais positiva é você tem um papel que a sociedade te deu e tem um que você imagina, não é isso, você tem que fazer o certo. Que é como o Reagan fazendo os truques dele, é um mob treinando, Exato. É esse tipo de coisa. Tentar melhorar como pessoa e não tentar... ficar em ilusões. Exato. Fechando, Mob Psycho é um puta anime, é um puta mangá. É um puta mangá melhor do que o One Punch Man. Os dois. Eu considero o anime do Mob Psycho melhor do que o anime do One Punch Man. Não posso comparar o mangá, só li o mangá do One Punch Man em versão Murata ainda, que eu acho que nem serve como comparação. Mas eu acho o Mob Psycho, tipo, muito melhor. Isso antes, eu tinha falado que teve toda uma fase que eu nem gostava tanto assim, é que depois eu refleti muito sobre o que eu vi e falei, caralho, é melhor do que eu tava achando, assim. Quanto mais eu pensava, melhor ficava Mob Psycho. E mesmo antes disso eu já falava, pô, isso aqui é muito mais inteligente do que One Punch Man. O One Punch Man é muito foda, mas o One Punch Man é uma coisa só, levada às últimas consequências. Mob Psycho é uma coisa trabalhada por várias perspectivas, que eu acho muito mais interessante. O One Punch Man, ele é engraçado, ele tem boas lutas. Eu acho mais engraçado do que Mob Psycho, por exemplo. Isso, ele é mais comédia. Mas, sei lá, no final das contas, os dois são dois personagens extremamente poderosos, que você sabe que vai vencer. Mas só que, tipo, eu consigo torcer pro Mob. Porque o Mob também não é trabalhado pra ser um anticlímax, como o Saitama é. O Mob, você consegue sentir o drama do Mob, e você fala, não, vai lá, Mob, você consegue. O Saitama ele finalmente vai bater no cara e vai morrer. Então, vai lá, você consegue dar like nesse vídeo. Foi a pior ponte da história do VideoQuest essa, pra fazer esse pedido de like. Dá like no vídeo, essas coisas todas, você sabe tudo. Inscreve no canal. Recomendem Mob Psycho para as pessoas através do VideoQuest. Caso a pessoa não tenha assistido e só conheça o One Punch Man, recomende. Mob Psycho tá passando onde no Brasil? Mob Psycho tem streamings oficiais, então você pode assistir oficialmente no Brasil, sim. Então acompanhe e ficamos no aguardo da segunda temporada. Quando rolar, obviamente a gente vai falar aqui no VideoQuest. Mais uma daquelas promessas que a gente talvez não possa cumprir, porque o papel do VideoQuest é fazer promessas vazias. Exato. Falou.